Imagina só, você mora em um lugar tranquilo, pacífico, com um clima razoavelmente confortável, uma vizinhança boa, além de ter um ponto turístico bastante calmo e legal nas proximidades. Tudo isso parece ser maravilhoso, não é mesmo? Bom, seria se esse lugar não fosse infestado por fenômenos desconhecidos, como dentes e feridas aparecendo no corpo de pessoas, crianças sumindo de formas misteriosas, além de outras coisas extremamente bizarras. Rapaziada, sejam bem-vindos a Greylock, um analog horror que se passa no Monte Greylock, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou o Mayor e no vídeo de hoje nós vamos analisar essa coisa perturbadora e bizarra. A primeira fita começa apresentando um lugar, uma zona de pesquisa com diversos computadores. Durante a gravação é possível ouvir uma voz computadorizada de um sistema de segurança, conversando com alguém até então desconhecido. Acontece que esse lugar é de uma empresa estadunidense com o nome de Simiodin, e que essa pessoa desconhecida é provavelmente um intruso, que está tentando adquirir informações confidenciais da empresa. Error. These credentials are not recognized. Enquanto isso acontece, alguns erros aparecem na gravação, como erro fatal, localização, necrotério e entre em contato com o técnico imediatamente. Bem, essa fita não tem muita coisa, ela termina assim que o intruso consegue retirar os dados que estava buscando. Existem algumas manchas bizarras e outras interferências aqui e ali, mas nada muito importante por enquanto. Relaxa que as coisas ainda vão ficar muito mais bizarras. Que velha fila da puta! A segunda fita se inicia com uma pessoa dirigindo em uma estrada coberta de neve, enquanto escuta uma espécie de rádio gospel com o pastor pregando os ideais de Charles Spurgeon. O motorista segue dirigindo até um local que não possui saída, então ocorre um corte brusco e bugado na gravação. Ele agora está dentro da floresta. Tem sangue para todo lado, até mesmo nos galhos das árvores. O doido por trás dessa fita é que conforme a distorção vai ocorrendo na filmagem, mais sangue vai aparecer em sua volta, inclusive em locais que supostamente não tinha, dando a entender que são duas gravações diferentes, o que deixa essa fita extremamente confusa, além das gravações no interior da floresta estarem fora de ordem aparentemente, é o áudio que é reproduzido durante ela. Só que dessa vez a comunidade que investiga esses vídeos conseguiu decifrar mais ou menos o que é dito. Depois disso, o motorista volta correndo para dentro do carro, mas o macabro é o fato de que, mesmo que o motorista tentasse escapar, a voz no rádio dizia que, uma vez que o diabo olha em seus olhos, você está preso a ele. Essa fita já começa com o aviso do FBI sobre a autorização de assistir e blá 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 pro vídeo. O clássico baiano preguiçoso. Essa se trata de uma tape de orientação criada pelo governo dos Estados Unidos em parceria com a Semiodin para o projeto de nome Stargate, onde foram escolhidos alguns voluntários para os testes na Unidade 13. We are sure you've heard plenty of rumors surrounding what it is that we do, but we are willing to bet that most everything you've heard is wrong. A fita então nos introduz os Top Forms. São seres que surgem conforme o estado psicológico, emocional ou obscuro de alguém, se materializando em uma forma semifísica, existindo não só como uma extensão de uma pessoa, mas como seu próprio estado independente e senciente às formas de pensamento. A fita então explica que apesar dos Top Forms costumarem ser criados de forma intencional, também podem ser criados de formas acidentais. Por exemplo, se uma pessoa perder um ente querido e estiver sofrendo tanto com essa perda ao ponto de apenas pensar naquilo,
Um top form pode surgir espelhado nesses pensamentos em uma mistura de ente querido perdido e outras frustrações. Porém, quanto mais tempo passar e ele continuar se moldando, ficará tão tangível quanto uma pessoa comum. Esta pesquisa então supõe que fenômenos sobrenaturais como fantasmas possam ser gerados por pensamentos coletivos ou individuais, e não a manifestação de um indivíduo morto. Essas coisas também possuem a habilidade de se comunicar por frases curtas, alterar tecnologia à sua volta, mover objetos, etc. Isso explicaria as interferências nas filmagens anteriores. O objetivo das pesquisas da Unidade 3 é descobrir como utilizar os top forms para ajudar os Estados Unidos e seus cidadãos, podendo ser amigos, empregados, entretenimento ou até mesmo armas. Rapaz, ele tá sem zap. O governo então contratou um homem chamado Dr. Bernard Hayes, um especialista que iria gerir a pesquisa com a Samuel Deane. Juntos eles criaram o Top Form Manifestor, um dispositivo com a capacidade de gerar formas de pensamento artificiais. Dentre as geradas por essa máquina estão figuras humanas, animais, entre outras coisas distorcidas. Apesar de toda essa informação, os top forms não são considerados perigosos, pelo menos no momento da fita. Logo depois que são gerados, são colocados em um lugar protegido feito de vidro, para que sejam estudados com mais calma. Ao utilizar a máquina para a criação dessas coisas, podem ter efeitos colaterais, como cansaço, perca de equilíbrio, tontura, insônia, vômito, episódios temporários de amnésia e leves alucinações. Segundo a fita, todos os efeitos colaterais somem em cerca de 72 horas. Rapaz, isso aqui é até interessante. Será que eu consigo mentalizar pro chorão voltar à vida? A fita seguinte se inicia mostrando uma casa no estilo de gravação found footage. Na gravação testemunhamos o que parece ser uma invasão domiciliar. A filmagem então segue por diferentes cômodos, até a pessoa que efetuou a filmagem chegar em uma escada. A filmagem então é interrompida por uma sequência de imagens aparecendo nesse maluco aí, que é um personagem criado por um programa de TV com uma sátira. Também teve um incidente aí envolvendo um hacker, mas isso fica para outro vídeo. O restante da fita se trata de uma programação sendo interrompida por um alerta de emergência. We interrupt our current program at the request of the Massachusetts State Police. This is the emergency broadcast system. This is not a test. All normal broadcasting has been discontinued during the emergency. This station will broadcast official information, news, and instruction for northern Berkshire County, Massachusetts, after the following tone. O alerta segue com a informação de que um grupo potencial de invasores domésticos ativos e não identificados atacaram cerca de 49 residências em diversas cidades em torno da região do Monte Greylock. O alerta então passa uma série de informações de defesa, cuidado e socorro para que os moradores locais se protejam. A fita então se encerra com uma pessoa gravando lá de fora da sua casa pela janela, sendo possível ouvir gritos vindo de diversas regiões. Mano, vocês não fazem ideia do susto que eu tomei quando vi isso. Seu filho da puta! Seu bosta! Bom, eu acho que já ficou óbvio que os responsáveis pela invasão de casa são os top forms, o que faz bastante sentido levando em consideração que a polícia não conseguiu identificar os suspeitos, sendo que muitos provavelmente ainda podem estar em estados meio fantasmagóricos e não totalmente tangível. Independente disso, essa coisa parece bem real e física pra mim. Uma mulher chamada Tiffany Crisaldi vai a um consultório para realizar uma ultrassom. A gravação segue com a mãe conversando com a médica normalmente. Quando o exame se inicia, a médica começa a afirmar o quão saudável e grande o bebê parece, quando de repente um erro acontece na máquina e a criança em formação desaparece do útero. What was that? I don't know. I've never seen that before. A médica então afirma que a máquina pode estar com um defeito e vai buscar outra. Tiffany então entra em desespero e começa a chorar.
De acordo com o jornal que aparece no final da fita, ela não teria suportado a perda repentina do filho e morreu no dia seguinte. Tem duas coisas que podem ter acontecido aqui. Ou ela manifestou seu bebê como um Top-Form, ou houve uma interferência de pois durante o erro da máquina é possível ver uma imagem de um rosto que parece ter origem parecida com a do rosto da fita 4, além de uma imagem de outra folha de jornal extremamente borrada, mas que passa algumas informações sobre como eventos estranhos e desconhecidos vêm ocorrendo nessa região, acompanhado do silêncio das autoridades sobre a situação, desde o caso dos invasores até outros de mães perdendo os bebês de formas repentinas. Sim, pelo jeito a Tiffany não foi a única. Ei, você aí que tá assistindo esse vídeo, considera se inscrever no canal, cara. Se inscreve aí, mano. Me ajuda aí. Na seguinte fita, acompanhamos uma gravação de um discurso realizado pelo Dr. Baynard, aquele mesmo que foi contratado para trabalhar no projeto Stargate. To achieve one singular goal. A goal that countless men have withered away and dying in pursuit of, leaving their towers of work behind, to be climbed upon by coming generations. Higher and higher they ascend, so that we will at last reach the one called God. And there, on his apex of infinite knowledge and power, he will approach and look him in the eye as an equal. De repente, o discurso é interrompido por um glitch que troca para a interface de um programa da Simyojin. Assim como na primeira fita, observamos alguém tentando entrar no sistema da empresa, só que dessa vez acessando a conta de Frank Porter, que seria uma espécie de ADM. Com as permissões da conta, o usuário abre diversas gravações de áudio realizadas em uma construção entre trabalhadores, especificamente gravações e mensagens enviadas a Frank Porter por um membro do grupo chamado Paul Morelli, que descobriu túneis e passagens antigas no interior da escavação do Monte Greylock. People have been here before. Some obviously man-made shit in there, like carvings and stone. This shit looks ancient. Na segunda gravação, Paul diz que alguns dos membros do grupo estão doentes e que o local dos túneis que havia desabado misteriosamente estava limpo, sendo que mais ninguém havia entrado lá depois do acidente. A few of the guys said they'd seen something running around in the woods surrounding the site. I think it's probably a deer or whatever, but seeing all the ruckus we're making out here, you know? But they all insisted it was something else. Something like a real tall man. Na terceira gravação, somos informados que um homem que havia sido enviado por Frank para tirar algumas fotos teria desmaiado depois de entrar em um dos túneis e teve que ser carregado para fora. O arqueólogo do local estava alertando a todos que essa escavação era muito perigosa e que deveriam parar, porém o trabalho continua. I saw that thing the guys have been talking about last night, stalking around in the tree line. I swear it had a face. Anyways, just call me back as soon as you can, Frank. Conforme o tempo passa, as coisas começam a ficar cada vez mais perturbadoras. Agora Paul acredita ter avistado algo e ele afirma que a comida que eles tinham em estoque está praticamente toda estragada, sendo que estava em perfeito estado antes. Além de que o grupo de trabalhadores começa a ficar cada vez mais doente. Paul então envia diversas filmagens das câmeras de segurança instaladas que capturam diversos movimentos durante a noite, mas não obtém resposta de Frank. E nessa parte ocorre um bug na gravação, que revela que o local onde eles estão se trata do local onde é realizada a construção da Unidade 13, a mesma unidade onde seria realizado os experimentos do projeto Stargate no futuro. Os avistamentos do ser desconhecido começam a ficar cada vez mais frequentes, e na mensagem 8, Paul afirma que eles estão tentando ligar para emergência ou qualquer um que os ajude, porém ninguém atende os chamados. O único contato que eles sequer têm por fora é com a secretária eletrônica de Frank. Nosso querido Paul então começa a coringar. Então ele decide ir nos túneis e descobrir o que está acontecendo por conta própria.
Logo, obtemos a confirmação de que a coisa que está perturbando Paul e sua equipe é uma forma de pensamento, o que encaixa perfeitamente com as informações apresentadas anteriormente, principalmente o fato da interferência nos equipamentos eletrônicos como câmeras e telefones, e também por conta do rostinho familiar no final. Estamos diante de uma forma de pensamento extremamente tangível e física, o que explica o fato de Paul ter acreditado que estavam sendo stalkeados por um humano. Aparentemente dá-se a entender que tudo fazia parte do plano de Frank, desde o combinado para que Paul ligasse caso algo bizarro acontecesse na região. Afinal, Frank trabalhava para Simildin, então com certeza possuía conhecimento de que algo iria acontecer caso continuassem escavando naquela região. Duas semanas depois dos ataques domiciliares, a polícia informa que os indivíduos suspeitos fariam parte de uma facção miliciana anti-estadunidense. Tô sabendo. Life has been able to return back to normal. Back to normal. Back to normal. To normal. To normal. To normal. Mas pro final da fita, diversas falhas começam a ocorrer em sequência, onde várias imagens misturadas aparecem no meio da gravação, sendo uma de gêmeos siameses, outra uma foto de jornal onde se encontra Tiffany e seu marido, que estariam falando sobre a perca do seu filho que ainda não teria nascido. Pera, eu já vi esse nome antes. Alex Marsh, ou melhor, Alexander Michael Marsh, é o nome que aparece naquela fita sobre os protocolos de orientação, que passa a maioria das informações que a gente tem sobre os top forms. Então isso meio que confirma que o filho da Tiffany seria sim uma forma de pensamento, e que Alex Marsh, seu marido, faz parte do projeto Stargate. Esses eventos são apenas a ponta do iceberg. Isso teria sido dito por um tal de Jim Melvin, um oficial de polícia formado que atualmente trabalha como investigador privado e rosteia um programa de rádio objetivando buscar transparência em ações governamentais. Ele também diz que tem diversos outros casos relatados por outras pessoas, como adultos saudáveis ficando deformados, relatando crescimentos de membros extras e dentes surgindo a partir do couro cabeludo. Meu Deus, do que tá acontecendo? Além que pessoas estão desenvolvendo problemas mentais severos ou até mesmo doenças inexplicáveis. Eu acho que eu já vi isso antes. De repente, mais um erro acontece na tela. Agora o rosto do âncora aparece deformado com a palavra mentiroso destacada do seu lado. A fita 8 se inicia a partir da interrupção da fita 7, onde acompanhamos uma conversa entre o executivo do canal e dois produtores do programa, que estava sendo apresentado. Don, where the fuck is he? I cannot get hold of him, and he needs to get in here and read a statement to help clean up this fucking mess. Aparentemente a interrupção que teve não foi somente para os telespectadores, e sim física, provavelmente ocasionado por formas de pensamento, pois até mesmo o apresentador desapareceu sem deixar rastros. Get in your fucking car and go to his fucking house. I don't care if you kick down his front door and drag him here by his ear. You bring him into the studio. Do you understand? Yes, Mr. Rosenbaum. Of course, I'll do that right now. There's some real powerful people depending on us right now. They need us to manage the response to these events, to let the public know what's going on, and the last thing we need is it going wider than it already fucking has. So do what you need to do, or I'm going to replace you with some producers who actually know how to produce a fucking show. Um novo glitch então ocorre e somos direcionados para um arquivo até então que não deveria existir. Se trata das evidências guardadas por Arnold, o arqueólogo que estava presente na escavação dos túneis para a construção da Unidade 13. Dentro da caverna, Arnold teria encontrado uma grande quantidade de artefatos de diversas culturas, como talismãs, armas, armaduras, itens religiosos, esculturas e outras coisas que podem datar de 11.000 a.C. The tunnels all connected to a series of chambers deep into the interior of the mountain. That's where a majority of the relics were found. Enfim, mais uma interrupção acontece, trocando para uma espécie de programa de mistérios do cosmos, aparecendo também uma grade de programações daquele dia, contendo o noticiário de antes, um de caminhada noturna no Mount Greylock, depois do histórico eu não recomendaria isso não, e outro que, foda-se. Essa parte não tem muito de importante, além de basicamente uma aula de ciências contando como o planeta Terra foi formado, até ocorrer mais um glitch na gravação. Então conseguimos ouvir uma ligação realizada por Liam Hollander, o mesmo produtor que teria sido mandado pelo executivo-chefe a ir à casa do apresentador que tinha até então sumido. Acontece que sim, o Liam encontrou ele, ou quase. Liam, are you still with me? Sorry. Is anybody hurt?
Voltando para o arqueólogo, ele descreve que uma grande parte da caverna é dedicada para altares, oferendas e sacrifícios de animais e humanos, além de diversos símbolos que ele não conseguiu compreender. Arnold então revela o pedido que ele havia feito para Frank para que as escavações fossem paradas, porém, como já sabemos, isso não aconteceu. Arnold então começa a descrever quão perturbado ele está se sentindo e que não pretende aceitar mais nenhuma proposta que o faça retornar para aquele lugar. Bom, se você ainda não consegue acreditar que tem algo de errado com esse lugar, o que eu acho muito difícil, então prepare-se para ver algumas das coisas que aconteceram com cada membro que realizava a escavação no Mount Greylock. Cada um dos agora pacientes apresenta alguma característica única mutagênica, podendo ser intensa paranoia, perca de memória e agressividade constante, vômitos ácidos e corrosivos, canibalismo e imunidade à dor, falsa benevolência, sim, esse aqui finge ser do bem, mas depois te corta em pedacinhos e come seus restos, alta capacidade de sugestão e influência sobre outros, e por último, o mais perigoso, tá morto, ou quase. O cadáver dele contamina qualquer um que entre em contato na mesma sala, e sim, mesmo se você estiver com um traje de contenção, agora fudeu! Quem se contaminar com ele, caso sobreviva, pode sofrer mutações parecidas com as anteriores. Arnold acredita que houve uma perturbação de um local sagrado e que possui capacidades extremamente poderosas. Com essas informações e todos esses acontecimentos, o arqueólogo relata que está sendo perseguido pelo governo por saber demais e que tem medo de ser morto por isso. Come on out, it's the police. Luva de pedreiro passou-lhe o receba no Manel Gomes. Essa fita aqui é um pouco mais confusa, mas eu vou tentar explicar. Isso aqui seria uma medida governamental com o objetivo de fornecer aparelhos eletrônicos para todos os cidadãos americanos. Você pode até imaginar que não tem nada de mais nisso, né? Seria se o projeto não fosse feito em parceria com a Semiodin. Acontece que esses dispositivos na verdade são para espionar as pessoas em suas casas, o que faz sentido com o nome tecnologia troiana, que com certeza tem relação com o termo cavalo de Troia. É então revelado que o presidente da época, que no caso é o Kennedy, teria sido contra essa ideia. Mais para frente, Kennedy é assassinado. Lyndon Johnson, seu vice, assume o cargo. E adivinha, o cara é fechado com a Semiodin. Durante a fita ocorre uma interrupção, onde aparentemente alguém descobriu que essa ideia de distribuir tecnologia não era nem um pouco benéfica. Security, connectivity, accessibility. It is our belief that it is these three factors that make America the best country in the world. Depois de todo o discurso de Lyndon, observamos duas gravações. Uma que parece aquelas gravações de fantasmas reais capturados por câmera e outra que é uma gravação de um quarto de uma menina, onde podemos avistar uma forma de pensamento. Hello? Is somebody there? Who are you? I'm your imaginary friend. A garota então começa a conversar com seu amigo imaginário e menciona que ele pode ter surgido do médico estranho, uma referência à unidade 13. Fizeram experimentos com uma criança. Tomar no teu cu, porra! Esse doido aí diz que está com os óculos dela e que limpou para que ela consiga o ver. A menina então se aproxima para pegá-los. Hello, you've reached Alex Marsh and Tiffany Crisaldi. We're not able to get to the phone, so please leave a message after the tone and we'll get back to you as soon as we can. E a última fita termina aí, por enquanto. Tá, meio, mas como assim a última fita termina aí? Qual que é a conclusão pra essa história? Bom, até o momento ela não tem conclusão, porque ela está em desenvolvimento. Tem muita coisa acontecendo nessa história, e eu acredito que os criadores vão continuar fazendo. Esse é de longe um dos ARGs mais bem trabalhados e mais incríveis que eu já tinha visto.
Ele é extremamente bem feito e tem uma história até que bastante interessante, porque, cara, não foi fácil eu ver todos esses vídeos aqui e ficar falando sobre, porque afinal de contas teria que me interessar. A minha teoria sobre toda essa história aí é que a Unidade 13 foi construída num local estratégico. Ah, como assim estratégico? Bom, com a descoberta de que várias pessoas haviam passado por aquele local, teria sido uma espécie de fonte de energia. Afinal, é dito várias vezes que formas de pensamentos já foram trabalhadas em diversas culturas, e como ali tinha tanta concentração de artefato e coisa e passagem humana, faria sentido que a energia do local favorecesse a criação de formas de pensamento, ou seja, a região perfeita para construir uma unidade que serviria para esses experimentos. Todo o processo da escavação já estava imaginado o que poderia acontecer. No caso, o Frank, que seria até então o principal responsável, e o Dr. Baynard, sabiam dos riscos que tudo isso tinha. Tudo isso faz parte do experimento. É um experimento militar. E isso ainda prova uma analogia bastante antiga, mas que faz sentido. A ciência, ela precisa da ética para poder caminhar. Se a ciência for caminhar sozinha, ela ignora tudo que entra dentro da ética, ou seja, ela se torna desumana. E no caso desse Analog Horror, custou a vida de várias pessoas. Isso aqui é só mais uma prova que um governo pode ser bastante babaca, prejudicando os próprios cidadãos em nome de uma suposta prosperidade. Tá, mas e a máscara? O que tem a ver esse ser mascarado que tanto aparece em todas as fitas? Bom, a minha teoria é que ele é uma forma de pensamento mais antiga, podendo pertencer àquelas culturas que passaram por ali e que estava confinado ali dentro dos túneis. Mas de fato, o último que nós tivemos, sabemos que foi criado pela menina. Talvez uma mistura dos seus traumas mais profundos, vai entender. E isso foi Greylock. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco. Talvez pode ser um dos vídeos mais ambiciosos do meu canal até agora. Então, considere deixar o like, se inscrever, compartilhe esse vídeo pelo amor de Deus e deixe suas teorias aí nos comentários, além de recomendar outras coisas que eu posso analisar aqui no canal também. Então é isso. Até a próxima.